Oi pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar a fazer esta luva, tá bom? Ela dá um pouquinho de trabalho porque tem esses detalhes. Aí você fala, mas eu não quero fazer essa luva, eu quero fazer uma outra luva. Realmente, cada um vai ter a sua o que você realmente quer fazer. Só que assim, você aprendendo a fazer essa luva, você pode dar início no processo para fazer a sua luva, o seu modelo. Então, querendo ou não, é sempre bom aprender a fazer outras coisas para você poder estar empregando no que você quer para si, tá bom? Vamos ao vídeo. Vamos lá. Eu geralmente pego aqui meus moldes de tecido, que nada mais é do que uma luva desmontada, que é essa luva aqui. Como a luva vai ter alguns detalhes diferentes, não vai ser de uma única cor, o que eu faço geralmente? Eu marco aqui com algum giz para conseguir visualizar melhor as coisas que eu terei de fazer, para eu não ficar meio perdido. Agora eu tô marcando as outras partes que vai de cores diferentes. Aqui vai ser marrom, aqui vai ser azul, aqui e aqui marrom e aqui azul. Então tudo bem, pelo menos já tenho uma base de como que vai ser a luva. Aí eu já consegui entender um pouquinho melhor o molde. Agora eu pego o meu molde de tecido e vou marcando no papel mesmo. É bem prático e fácil, né? A vantagem é que você não tem que ficar pensando na modelagem que você tem que fazer. É básico, é uma coisa muito prática isso. Agora é importante saber cada peça onde que ela representa aqui, olha. Por exemplo, isso daqui é as costas da mão. Isso daqui é essa parte aqui, olha. Tá vendo? E assim vai, respectivamente. Ó, por exemplo, ó, que nem aqui, olha, eu teria que marcar a ponta dos dedos. Então, ó, eu venho aqui no meu molde, eu já meio que marco a ponta dos dedos, que aqui vai ser marrom em vez de azul. Tudo bem. Como esse molde eu vou destruir mesmo, eu tô marcando agora onde vai ser as partes com cores diferentes. Como pode ver na imagem mesmo. Ó. Aqui na luva vai ter uma parte de soco, que é para proteger. Então mais ou menos eu vejo aqui, olha, onde vai ficar na minha mão e faço a respectiva aqui. Tem que tomar muito cuidado nessa parte para ele não ficar no meio dos dedos, da primeira nós dos dedos. Tem que ir mais para cima, onde fica realmente onde a gente acerta um soco. Sobressaiu um desenho no outro. É tudo isso daqui eu vou ter que jogar um pouquinho mais para cá. Deixa eu ver. Agora. Aqui, olha, é marrom também. Então eu tenho que pegar o molde que é referente a essa parte aqui, que é esse daqui, e fazer esse detalhe marrom aqui, ó. Vai ser. Se você tiver uma memória tão ruim quanto a minha, anota. Tá bom? Pronto. Isso daqui é o básico. Agora vamos cortar. Pronto. Já cortei o molde. Tá vendo? Então agora vamos marcar o tecido e cortar o tecido. Ó, agora marcando o tecido, eu já faço o tecido dobrado, ó, tá vendo? Aí já sai tanto a mão direita quanto a mão esquerda. É sempre bom usar tecidos que tenham o lado certo e o lado errado. Porque assim, quando o tecido tem os mesmos lados iguais, aconteceu inúmeras vezes de eu fazer duas luvas da mão direita ou duas luvas da mão esquerda. Acontece muito se a gente não prestar atenção, principalmente no início, que você ainda não tem uma familiaridade tão grande com o molde. É complicadíssimo isso. Mas, né, tá aí, ó, ele mostrando, ó, já tô cortando, bonitinho. Mas, né, mesmo assim você tem que tomar cuidado na hora de cortar para fazer o mais próximo possível. Ó, aí eu tô cortando as cores diferentes, ó. Eu já comecei a destruir o molde, ó, para poder pegar
e sobressair. Eu poderia cortar menos o tecido, tipo, por exemplo, fazer separado já um pedaço do azul e um pedaço do marrom? Poderia, mas daria mais trabalho, pelo menos pra mim, né? Agora tô cortando a parte do soco, que é com o couro um pouquinho mais, ó. Furei, tô fazendo um teste com o rebite pra ver se tá bem centralizado onde tá os furos. Porque querendo ou não, se eu fizer isso errado, pode ficar descentralizado e vai ficar feio, né? Aí, ó, já cortando já o couro. Vou furar ele também já, né? Ó, cortando todas as partes de couro, né? Já do couro mais grosso que eu tô utilizando. Também porque tem um tom levemente diferente. Ó, já vai indo um pouquinho. Às vezes é melhor cortar com a tesoura do que com estilete, ó. Aí, ó, tô colocando o rebite, né, por assim dizer, com uma chave de fenda, ó. É bem mais fácil. Pra poder pegar, ó, abrir ele e prender nessa parte dos buraquinhos já. Tá vendo? Abre um pouco, ó, eu coloquei todos, abri, e depois agora eu vou pegar, vou apertar eles numa superfície mais dura para poder abrir eles mais ainda até o limite, ó. Agora eu tô colocando uma das partes já, olha, tá vendo? Pra mim eu acho mais prático fazer dessa forma que tá aí na costura. Vou prespontar para poder pegar e ficar bonitinho. Poderia passar uma reta sem prespontar? Poderia, mas eu não gosto tanto, eu prefiro fazer um presponto que eu acho mais bonito. Tá vendo? Agora, fazendo a mesma coisa nas outras partes. Ah, não, essa daí é na parte que fica nas costas da mão, né? Tá vendo? Passei um pouquinho de creme para deslizar melhor o couro na máquina. Ó, tá vendo? A ponta dos dedos que seriam marrons, que são marrons, né? Eu não cortei pontinha por pontinha, eu achei melhor cortar uma tira e, como diz, e cortar e costurar depois e só cortar arredondado a ponta dos dedos. É prático, é bem mais prático, né? Não tem o que dizer. E você não tem que ficar marcando, né? Aquelas coisas tudo lá. Pontinha do dedo esquerdo, tipo anelar, e aí vai. Agora eu tô costurando a parte que vai o soco, ó. Eu usei um pezinho diferente, que ele só tem um lado. Geralmente esse pezinho é só pra costurar zíper. Mas, ó, tô colocando, ó, de pouquinho em pouquinho. Por quê? Porque o rebite já tá colocado. Não dá pra colocar o rebite depois dessa forma que eu tô fazendo. Porque eu quero esconder a parte dele a parte que vai por baixo que eu entortei, para não ficar machucando na mão. Porque se ficar direto na mão, aquilo dali vai machucar. A menos que você cole um tecido depois, né? Agora pensando por esse lado, poderia ter feito isso. Mas, né, colar um tecido ali acaba deixando meio grosso. Ó, tá vendo? Foi muito difícil costurar isso, por causa que o rebite atrapalhou muito. Mas, né, o resultado ficou bom, e isso que importa. Tá vendo? Agora costurando as outras partes. Ó, tá vendo? Nessa parte aí eu fiz uns furinhos pra poder dar um detalhezinho a mais. Tudo bem, tinha na imagem também, né? Então tinha que fazer. Deixa eu ver. Costurando esse quadradinho aí também. Foi bom. Ainda não acabou, hein? Então vai ter muito mais coisas para você aprender a respeito de como fazer. Tá bom? Então se você estiver curtindo, curta, óbvio, né? Comente, compartilhe esse vídeo. É aquele velho dilema, como eu falo, né? Nunca é demais você saber um detalhe ou outro. Então, e sua opinião também é muito importante para mim. É muito importante mesmo. Adorei ficar fazendo assim pra câmera, é muito divertido. Tá bom? Vamos pro resto do vídeo. Agora fazendo a mesma coisa do outro lado, na outra luva, né? Como são duas luvas, né? Um par de luvas, né? Pra ser mais exato. Ó, agora eu vou começar a costurar a parte de baixo, a parte que é totalmente marrom. Eu não consegui focar tão bem com a máquina, ou com a câmera, né? Mas, ó, dá pra entender mais ou menos o que eu tô costurando. É você seguir a luva que você cortou, da onde você tirou o molde. Ou se você fez o molde mesmo, né? Tá vendo? Eu sempre procuro prespontar essas partes que eu tô costurando. Por que prespontar? Dá um efeito bem melhor, o acabamento fica mais bonito. Ele até encaixa melhor na mão. E ó, valoriza o trabalho, não tenho o que dizer. Agora eu vou colocar outra parte aí já, para começar a fechar as partes que prendem o dedo, né? É para se dizer onde você coloca o dedo, né? Ó, tá vendo? É sempre bom dar uma seguradinha no tecido que vai embaixo,
porque ele tende a ir mais rápido do que o que tá em cima. Realmente, isso é horrível, ó, prespontando, pra dar um efeitinho, mesmo que seja um pedacinho, eu presponto ainda, ó. Ó como é que vai ficar, ó, e sempre sobra um pedacinho, por mais que você use aquele molde, vai sobrar um pedaço. Cortando o excesso, é sempre bom mesmo assim deixar um pedacinho, porque senão na hora que você vira, você pode correr o risco de descosturar, principalmente quando é um tecido, como por exemplo assim, de algodão, é facílimo, ó. Agora eu tô costurando as outras partes que vão nas costas da mão. Dou uma prespontada para poder fazer um efeitinho, como eu sempre falo, né? Ó, ficou bonitão. Eu deveria ter gravado sem ter prespontado para ver a diferença. Agora eu tô costurando os outros dedos. Não teve como pegar e mostrar certinho, mas olha, é complicado. Sempre dá errado, assim, como pode dizer assim, não encaixa certinho um ponto no outro. Então você tem que, às vezes, prender, dar uma prespontadinha de leve com a mão, ou às vezes até prender mesmo, com algum grampo, e ir costurando e tirando, ó. Tá vendo, ó? Fica os excessos que eu falo. As marcações eu tento sempre ficar puxando para um lado para o outro para poder pegar e encaixar certinho, mas o resultado final sempre fica bom, mesmo tendo esses contratempos, né? Agora, virando, é uma parte chata, principalmente quando o tecido é grosso, mas o resultado, como eu falo, fica bonito. Ó, agora ela já virada, vou colocar a mão aí dentro para poder ver como é que fica vestindo, né? Ó, minha mão é meio grandinha, a do cliente é ligeiramente menor. Ó, onde fica a parte do soco, tá vendo? Mas ó, os dedos não estão torcidos, não dá pra ver que eu ajustei como diz, o corte enquanto que eu tava, como diz, costurando. Bom, agora a gente vai fazer a parte aqui da luva que fica mais ou menos até aqui, tá bom? Primeira coisa que a gente mede é aqui, ó, deu 26, vamos dizer assim, ó. Opa, 26. Aí tá bom, a gente vai ver o comprimento aqui, ó, 13. 26 e 13. Eu dobro o papel como sempre, para ficar ambigramático. Meço 15 aqui, tipo, por causa da costura. 15 aqui. Aqui. Deu 26, então no caso 15. Tem que medir também a circunferência daqui, ó, para poder saber quanto que vai ficar mais ou menos aqui. Não ficou tão diferente. Ó, eu geralmente dou uma cortadinha aqui, ó. Faço um arco aqui, né? Porque se dobrar, olha o que acontece, ó. Fica sobrando um pouquinho aqui. Sobrou até menos do que eu esperava. Eu cortei a ponta, agora eu faço umas marcações onde vai cores diferentes e detalhes, né? Corto o tecido já em dois, né? Pra poupar trabalho, porque a menos que você esteja com retalho, né? Aí você vai cortando de acordo com o que der. Ó, tá bom? Cortou. Agora eu vou cortando a parte que é com cor diferente, ó. Eu utilizo o mesmo molde, como ele vai pro lixo depois. Pronto. Agora eu vou começar a costurar os detalhes, ó. Tá vendo? Eu cortei uma tirazinha de couro marrom, só pra fazer um detalhe a mais. Aquilo que eu falo, quanto mais detalhes, mais bonitos, ó. Passei um creminho de mão pra poder deslizar no couro, porque senão não vai. Aí tudo bem, costuro os dois lados já, né? E vou depois prender essa parte vermelha no marrom, olha. Eu prendo pelo lado contrário para depois fazer um presponto e ficar de uma forma diferente. Ficar mais bonitinho. Não aconselho ficar riscando muito agora no início, né? Mas, né, se você já tiver um pouquinho de destreza com a máquina, vai que vai. Ó, prendendo a parte vermelha bonitinha aí no... Ó, ficou pronto. Bonitão. Ó, aqui na parte de cima da luva e no bracelete vai ter uma armadura. Então o que eu vou colocar?
colocar velcro para poder grudar depois a armadura. Essa parte do velcro na luva eu deveria ter costurado antes, porque ó, deu um ligeiro trabalho. Assim, nada absurdo, né? Mas, né, quanto mais trabalho podemos poupar, né, melhor. Ó, aí eu tô costurando na parte do meio, para poder pegar, depois colocar a parte de armadura. Não tem segredo, já juntando as partes para fazer um cilindro. E agora eu vou costurar na luva, né? Pronto, ó. Aqui já passei no overlock. Agora eu vou... Passei um overlock para ficar bonitinho. Aqui, pegando a luva, passando por dentro, ó. A luva do lado certo e o cilindro do avesso ainda. Emparelhar. Agora centralizo mais ou menos onde vai ficar os velcros, né? Já pensou um velcro de um lado e o velcro do outro? Não vai dar certo isso daí, né? Olha, dá pra ver perfeitamente minha mão. Não dá pra mostrar. Deveria ter prestado mais atenção nisso. Não é bom, mas assim, eu vou melhorar a gravação, mas ainda tô iniciando. Juntando as duas partes, tendo cuidado de ver se estão do lado certo, porque essa costura aí que vai fechar o cilindro tem que ficar para baixo e não para cima a mostra, né? E o velcro para cima. Pronto, ó, passei o overlock. Agora eu vou virar. Dá um sacrifício para virar esses negócios de couro. Mas... Tá, nós... Peraí. Pronto. Dá uma queimadinha aqui. E tá no esquema. Ó, agora a luva tá pronta. O velcro, na parte que eu falei que era para colar a armadura, querendo ou não, isso é importante. Não dá para colocar depois isso. Ó, a armadura que vai por cima. Eu não expliquei como fazer essa armadura porque não vem ao caso agora e não é o foco do vídeo. Mas ó, se você gostou como fiz a luva, curta e vamos para novos vídeos.